Vamos pegar o arquivo que a gente fez no último tutorial, tutorial 10 HTML CSS dimensões e medidas, e mostrar um pouquinho mais de CSS, como que as regras do CSS se aplicam. A primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: aqui a gente tem o que a gente já viu, um arquivo com o style CSS aqui dentro do tag style, tá? E os tags de HTML aqui embaixo. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: tem algumas maneiras diferentes de colocar o CSS, aplicar o CSS aos elementos HTML. Uma maneira a gente está vendo aqui, que é a gente identificar os elementos através do CSS. Então aqui vale para todo body, aqui vale para todos os divs, aqui vale para o div dentro de outro div, esse div dentro do outro div, aqui vale para o div com id py, e por aí vai. Eu poderia também botar aqui no div id loren, eu poderia usar o atributo style, que é um atributo especial, que o valor desse atributo vai ter dentro dele CSS. Por exemplo, eu posso botar background color vermelho, tá? Lembrando que aqui ele está um vermelho, mas está um vermelho com um pouquinho de transparência. Aqui é o vermelho vermelhão mesmo. Se eu salvar isso agora e recarregar, olha só, mudou o vermelho. Vamos deixar a coisa mais óbvia, vamos botar orange. Ok, laranja. Vamos mudar o título também? Ok. Então, a pergunta é, por que ficou laranja? O CSS ele sempre dá prioridade à coisa mais específica. Ou seja, se ele está especificamente aqui dizendo que o estilo desse elemento HTML, isso é mais específico que algo que está lá em cima no estilo aqui, por exemplo. Né? Isso aqui é uma coisa mais genérica, mais afastada do elemento. Isso aqui está mais perto, isso aqui mais afastado. Então isso aqui tem prioridade. Então, se eu botar aqui, por exemplo, color, que é a cor da letra, né? Eu botar a cor da letra azul e carregar, vai aplicar a cor da letra azul aqui. Mas se eu aplicar o mesmo tipo de atributo aqui no CSS aqui dentro, se eu botar a cor vermelha e recarregar, o que vai valer vai ser a cor vermelha, ou seja, isso aqui é mais específico, ganha. A terceira forma da gente colocar colocar CSS no nosso HTML é criar um arquivo externo. Como é que a gente faz isso? Então, a maneira de fazer isso é colocando um tag chamado link. Tá? Esse link vai ser um tag, deixa eu acertar aqui, link. Tá? Esse atributo significa qual tipo de link, vai ser uma style sheet, ou seja, uma folha de estilo, ou seja, um CSS, e o href vai ser a URL onde está o nosso CSS. Então eu vou chamar esse de estilo.css. Tá? Se ele estivesse em qualquer servidor na internet, ele poderia ser http, // qualquer coisa. Por exemplo, ele ia lá pegar. Como eu vou colocar ele no mesmo lugar que o meu arquivo dimensões, no caso aqui, que se chama dimensões HTML, eu vou simplesmente chamar estilo CSS, ele vai pegar. Vamos criar esse arquivo aqui agora. Vou abrir um novo arquivo, Ctrl N ou Command N, tá? E o HTML vai entrar aqui. E vou salvar ele com o nome que eu dei, estilo.css. Ok. O que eu vou botar aqui dentro? Eu vou botar o estilo que está igualzinho aqui dentro do tag style. Como eu não preciso indentar, eu vou só desindentar isso aqui. Legal. Então eu vou manter isso igual. Como eu coloquei isso lá, eu não preciso mais dele aqui. Eu vou tirar isso daqui. Tá? Vou manter aqui só para a gente poder usar, fazer uns exemplos. Ok, então o que vale é o que está aqui agora. Vamos ver se funcionou. Carregando, ele ficou igualzinho. Tá? Se eu tirasse esse link daqui, eu vou simplesmente mudar isso aqui, ele não vai achar mais esse estilo.
olha lá, mudou tudo, completamente. Nosso estilo foi embora porque ele não achou um arquivo xxx estilo CSS. Vou voltar, recarregar, achou o arquivo e agora sim está valendo o nosso arquivo estilo. Legal. Então, voltando aqui, a gente pode dar uma olhadinha, inspecionando o elemento. É uma coisa interessante. A gente vê, olha só, como é que se aplica o estilo. Aqui vem o estilo do elemento, que está dentro do próprio tag, com style, dentro do atributo style, tem o valor background color orange, está aqui, background color orange, esse é o que está valendo. O pai dele, o pai desse estilo, vamos dizer assim, é o div com id Loren, que está onde? Dentro do estilo CSS. Se eu clico aqui, ele até abre, dizendo que vem da linha 23 do nosso arquivo. Se a gente olhar aqui, olha lá, a linha 23 do nosso arquivo está aqui. Tá? Vou tirar o word wrap. Beleza. Então está aqui, essa linha 23 é exatamente o que ele está apontando. Então a gente provou que a coisa está vindo do lugar certo. Então ele sobrecarrega ou sobrepõe esses estilos com esses estilos mais específicos. Como nesse caso aqui, por exemplo, não existem estilos mais específicos, está vazio, estilo do elemento, ele fica com o estilo do div com esse id, que sobrecarrega o estilo do div, que é o div dentro de um div filho dentro de um div pai, que estão vindo esse estilo aqui, que no caso não tem um background color. Se tivesse, a gente pode até botar aqui para ver. Então aqui no div, vamos botar um background color, vamos botar um cinzazinho. Vamos dizer que ele é um cinza, seria 0 é preto, FF é branco. Aqui eu estou usando outra notação de cor, só para variar um pouquinho. Então vou botar uma coisa 66, 66, 66, vai ser um cinza. Tá? Olha lá, recarregando, ele está dizendo aqui teria isso, mas ele não vem por causa desse background color. Se eu tirasse isso, vamos comentar essa linha, recarrego aqui, olha lá, agora ficou cinza. Ficou 666666. Tá? Por que apareceu aqui? Porque tem uma transparência. Como tem a transparência, o cinza transpassou a cor. Tá? Vou desfazer isso aqui, vou tirar essa linha e vamos recarregar e voltamos. Legal. Então, continuando aqui, como é que a gente identificou os elementos? A gente usou os tags, né? Tag body, a gente fez um estilo body aqui. Vamos fazer uma coisa aqui, eu vou botar um layout separado para a gente poder ver dois arquivos ao mesmo tempo. Vou deixar o HTML aqui em cima e o CSS aqui embaixo. Então a gente tem os tags aqui, body, e a gente disse que o body tem esse estilo. Div, o div tem esse estilo. Esse div também tem esse estilo porque ele também é um div. O div dentro do div, que é esse aqui, por exemplo, div dentro do div, ou esse, o div dentro desse div pai, ou os outros irmãos dele, tem esse estilo. Né? Aqui a gente tem o div com id pai, o div com id pai tem esse estilo. Aqui a gente tem o div id Loren, etc, etc. Tem outras maneiras da gente identificar. Uma maneira muito usada, e a gente já falou disso antes, é a classe. O que é a classe? A classe é assim como o id identifica um elemento, a classe ela é usada para identificar vários elementos. Então vamos usar uma classe aqui. Eu vou usar essa classe, eu vou chamar de borda 2. Então aqui, class igual borda 2. Então agora esses dois divs, tanto o Loren quanto o Seduct, vão ganhar o estilo que tiver na classe borda 2. No momento, eu não defini nada para esse estilo, então não muda nada. Vamos fazer esse estilo aqui agora. Então, criando o estilo para borda 2, div com a classe borda 2. Ele vai ganhar, vamos dizer, um border, um pixel, pontilhado, purple. Vou botar melhor do que purple, pink, rosinha. Voltando, tá aqui.
pontilhado rosinha. E vou botar um que chame mais atenção. Vou botar o purple mesmo. Tá aqui, pontilhado purple, aqui e aqui o pontilhado purple. Tá? Confirmando, vamos ver esse div, tá aqui e a borda aqui. Pontilhado purple, esse div aqui, a borda, pontilhado purple, e os outros dois não tem a borda porque eles não ganham, porque eles não têm essa classe. Ok. Então a gente viu que a gente pode botar a classes, botar o IDs, e o interessante é o seguinte: isso aqui eu estou especificando que são os divs com a classe borda 2. Eu posso dizer que é qualquer elemento com essa classe, eu simplesmente tiro o div daqui. Então, lembrando lá atrás que a gente falou que a coisa mais específica que vale, isso já vai entrar em jogo. Mas agora vamos só testar que isso funciona. Vou fechar isso aqui. Então, continua igual, ele ganhou. Para ficar mais explícito ainda, eu vou dizer que eles têm color, ou melhor, font size 14 pixels, por exemplo. Vamos recarregar. Assim, detalhe, a gente tem que apertar o Shift e recarregar provavelmente para carregar o CSS, porque agora como está em 2 arquivos, ele pode às vezes não recarregar o CSS. Então se o CSS parecer que não recarregou, você aperta o Shift e recarregar, ou Shift R, ou Shift Ctrl R para fazer o reload, ou Shift Command R no Mac. Tá? Vamos botar ainda maior, para ficar mais óbvio. Ok. Então aqui está se aplicando aqui nossa classe. Se eu colocasse que isso é um outro tipo de tag, por exemplo, parágrafo, agora isso aqui não é um parágrafo, né? Se a gente pressionar, lembrando, isso aqui é um div. Então agora, como eu disse que é um parágrafo, se eu recarregar, olha lá o que aconteceu. Esse estilo não se aplica mais, nem a borda, nem a letra. Porque eu disse que aqui é só para um parágrafo. Então voltando aqui para qualquer coisa, agora se aplicou. O que eu poderia fazer aqui também? Eu poderia, agora como eu disse que isso é genérico, eu poderia ter um outro tipo de tag, por exemplo, um tag parágrafo, com a mesma classe. Borda 2, barra P, vou botar um texto qualquer aqui, Lorem Y é mais bonitinho, mas assim é mais rápido. E olha lá, esse tag apareceu aqui. Né? Ele inclusive não fluiu muito bem, porque ele não tem CSS, ele está meio confuso, ele começa aqui, para e continua aqui embaixo, né? Podemos criar um CSS aqui para ele ficar melhor. Então a gente diz que o parágrafo com a classe borda 2, ele vai ter um display block, para ele ser um quadrado, ele vai ter uma largura de 70% do pi dele e uma altura de 300 pixels. Vamos recarregar. Agora isso ficou aqui embaixo. Então, vamos botar um background color também para a gente ver onde é que ele está. Vamos botar verde. Ok. Então ele está aqui, ó. Interessante, que ele ficou aqui por trás. Ele ficou aqui por trás, mas não fluiu. Vamos tentar fazer ele fluir direito. Olha lá, a gente colocando float left, o navegador já se entende. Então é interessante, quando a gente começa a posicionar as coisas, a gente tem que pensar bem e testar o que a gente está fazendo. Então agora ficou mais ou menos direitinho o parágrafo, e o parágrafo coloca esse espaçamento aqui entre os outros elementos, entre ele e os outros elementos. Ele pegou o tamanho de letra, pegou o fundo e pegou também a bordinha que está aqui. Tá? Então é interessante, se eu botar um outro parágrafo, vamos copiar isso aqui, se eu botar um outro parágrafo, mas não der a classe para ele não vai pegar nada disso, porque eu disse que é apenas para parágrafos com a classe borda 2. Então esse parágrafo que tem a classe borda 2, ele vai pegar
esta classe aqui e aplicar, e vai pegar as propriedades dessa classe e aplicar. Essa aqui não vai valer para os divs, só vai valer para o parágrafo que tem a classe borda 2. Essa aqui vai valer para qualquer elemento que tem a classe borda 2. Uma outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode aplicar mais de uma classe no elemento. Tá? Então se a gente fizer a classe borda 2 e letra V, ou letra vermelha, para ficar mais claro, e se a gente criar uma classe aqui chamada classe letra vermelha, vermelha não é uma boa ideia, vamos dizer letra azul, e a classe de letra azul vai ter o que? A letra azul. Tá? Então vamos ver o que acontece aqui. O outro parágrafo sumiu, que a gente tirou. Então essa classe deveria aplicar aqui. Vamos descobrir o que aconteceu para não aplicar. Está aqui, classe borda 2 letra azul. Talvez seja porque eu tenho que recarregar. Olha lá. É aquela mesma coisa que eu falei antes, eu tinha que apertar o Shift e recarregar para ele recarregar o arquivo CSS, que já estava na memória, ele não carrega de novo. Então agora quando eu recarreguei, se eu inspecionar, eu vejo que esse elemento tem duas classes, borda 2 e letra azul, e os dois se aplicam aqui. Tá? Como é que é a prioridade disso aqui? Aqui está me dizendo que a prioridade maior ou mais específico é esse P borda 2, porque um elemento que tem uma classe e um tag é mais específico do que um elemento que só tem a classe. Então isso vai valer mais, vai ter mais peso e vai sobrecarregar. Se eu botasse uma cor aqui, a gente pode até botar aqui para testar, color red, olha lá, a cor já ficou vermelha, porque isso vale mais, tem mais peso disso aqui. Isso aqui ele fez um riscado mostrando que não vale. Se eu desabilitasse, isso aqui volta a valer. Ok? Então nós temos várias maneiras de jogar com os IDs e as classes. A gente pode colocar mais de uma classe no elemento, a gente pode usar os elementos com o tag ou sem o tag, pode usar o tag com uma classe, o tag com ID, e tem outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode também, na hora de definir o tipo as definições do CSS, a gente pode dizer que essa definição vale para mais de uma coisa. Então eu diria que para o letra azul fica color blue, e vou dizer que para o ID Loren também, algum elemento que tem o ID Loren também fica com a letra azul. Então se eu vier aqui, e de novo Shift e Reload, teoricamente, não, o ID Loren não é uma boa porque ele já tem uma cor. Vamos usar o Loren 2. Loren 2, salvar, Shift e recarregar. Olha só, agora o que aconteceu? Esse CSS vale tanto para a classe letra azul quanto para o ID Loren 2. Então isso valeu aqui e valeu aqui. Tá? Outra coisa que a gente já viu para revisar é isso aqui, o div dentro do div. Então isso a gente tem que pensar lá com o DOM, que a gente já aprendeu, aquela árvore, como é que funciona. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um elemento que está dentro do body, eu posso botar o body, dentro dele tem um div, dentro do div tem um A com ID full. E eu digo que o font size dele vai ser 20 pixels. Tá? Então agora dentro do body, o div, se tiver um ahref com esse ID, vai valer esse CSS. Então vamos testar. Aqui eu botei um href, ele vai aparecer aqui, Shift Reload. Onde ele está? Full. Tá aqui. Full. Tá? Por que o CSS ainda não valeu? Porque eu ainda não dei o ID para ele. Ele é um A, mas tem que ter o ID full. Então vamos dar o ID igual full. Agora quando eu fizer isso, ok, apareceu o nosso link aqui. E esse link está recebendo esse estilo.
Então aqui vocês podem decidir como é melhor organizar o seu arquivo. É claro que isso pode ficar muito confuso, então a sugestão é que pensem bem a melhor maneira de organizar. Mas essa é a ideia, como que a gente coloca os elementos. Então isso aqui vai ser bem específico, vai ser um A com id foo dentro de um div, dentro do body. Isso você pode cascatear isso de qualquer maneira.